Vocês dois são golpistas, e eu ouvi cada palavra que disseram em chinês. A voz da garçonete cortou a reunião de 80 milhões como uma bomba. Os dois empresários chineses congelaram. O CEO bilionário largou a caneta no ar. Paulo, o gerente, ficou branco feito papel. Ninguém esperava que aquela moça negra e humilde, invisível há 2 anos servindo mesas, falasse mandarim fluente. Muito menos que ela estivesse prestes a desmascarar o maior golpe financeiro do ano. Zhang e Wang tinham escolhido o restaurante errado e subestimado a pessoa errada. Porque Júlia não era só uma garçonete, e aquele ia ser o erro mais caro da vida deles. Júlia limpava a mesma mesa pela 3ª vez naquela manhã. Não porque estivesse suja, mas porque Paulo adorava inventar defeitos no trabalho dela. Era sempre assim no Bistrô Santé, o restaurante mais caro da Avenida Paulista, onde ela trabalhava há 2 anos, servindo gente que nunca olhava para o rosto dela. Ficou uma mancha aqui. Paulo apontou com o dedo cheio de anéis de ouro falso, batendo na superfície de mármore impecável. Você é burra ou finge? Limpa de novo. Júlia abaixou a cabeça e limpou novamente. Tinha 25 anos, mas se sentia com 100. Acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até ali. Trabalhava 10 horas por dia sendo tratada como um móvel. Voltava para casa com os pés inchados e o coração mais inchado ainda. Desculpa, Paulo, ela murmurou. Desculpa não paga a conta, querida. E sabe por que você está aqui e não em um escritório bonitinho? Porque você não é nada, não estudou, não tem futuro, não tem valor. Ele se afastou rindo, jogando a gravata por cima do ombro. As outras garçonetes fingiram não ouvir. Era mais seguro assim. Paulo era cruel com todos, mas com Júlia era pior. Talvez porque ela nunca revidava. Talvez porque era negra e pobre, 2 coisas que Paulo desprezava abertamente. Ou talvez simplesmente porque pessoas como ele precisavam de alguém para esmagar. Júlia guardou o pano e voltou para a cozinha. Seu reflexo no vidro da porta mostrava uma moça magra, de cabelo crespo, preso em um coque apertado, uniforme preto simples e olhos cansados. Nada nela chamava a atenção. Era exatamente assim que ela precisava ser para sobreviver ali. O que ninguém sabia é que por baixo daquela invisibilidade existia uma história que ela guardava como um segredo precioso. 3 anos atrás, Júlia tinha trabalhado como faxineira na casa de uma família chinesa nos Jardins. A senhora Liu era uma idosa gentil que morava sozinha depois que o marido morreu. Ela não falava português direito e Júlia não falava chinês, mas aos poucos elas começaram a se comunicar. A senhora Liu ensinava palavras. Júlia repetia. Viraram amigas. Durante 1 ano inteiro, enquanto limpava aquela casa 3 vezes por semana, Júlia aprendeu mandarim. A senhora Liu ficava feliz de ter companhia. E Júlia ficava fascinada por aquela língua que parecia música. Quando a senhora Liu precisou voltar para a China por motivos de saúde, ela deixou todos os livros dela para Júlia. Você tem talento, menina. Não deixa ninguém te fazer acreditar que você é pequena. Júlia nunca esqueceu essas palavras. Continuou estudando sozinha, pela internet, por aplicativos, por vídeos. Não contava para ninguém porque sabia que iam rir. Uma garçonete pobre que falava chinês? Quem ia acreditar? Quem ia se importar? Então ela guardou. Como quem guarda um superpoder secreto, esperando o momento certo. Às 11 da manhã, o movimento do restaurante começou a aumentar. Empresários de terno, mulheres com bolsas que custavam mais que o salário anual de Júlia, influencers posando para fotos com pratos que mal tocavam. Todos eles olhavam através dela, nunca para ela. Mesa 7, Júlia, mexe essa bunda, Paulo gritou da recepção. Ela foi. A mesa 7 era sempre reservada para clientes VIP. Hoje tinha um aviso especial na comanda. CEO, Altamira Group Plus. Convidados internacionais. Atendimento impecável. Júlia organizou as taças de cristal, verificou os talheres de prata, ajeitou as flores. Tudo perfeito.
Paulo passou por trás dela e apertou o braço dela com força. Não abre essa boca perto deles, ouviu? Você só serve e desaparece. Gente importante não quer ver a cara de gente como você. O braço dela ficou vermelho onde ele apertou. Júlia engoliu a raiva. Mais um dia. Só mais um dia. Ao meio-dia em ponto eles chegaram. O CEO, Ricardo Altamira, era um homem de uns 50 anos. Cabelos grisalhos penteados para trás. Terno azul marinho sob medida. Ele tinha aquela postura de quem nunca precisou pedir nada 2 vezes na vida. Junto dele vinham 2 homens asiáticos de ternos pretos, maletas de couro e sorrisos profissionais. Paulo praticamente se dobrou ao meio para cumprimentá-los. Senhor Altamira, que honra! Sua mesa está pronta. Estes são os investidores da China. Sim, Sr. Zhang e Sr. Wang, vamos fechar um investimento de 80 milhões de reais hoje. A voz de Altamira era grave, confiante. Providencie privacidade total. Claro, claro, Júlia vai atender vocês. Ela é discreta. Paulo empurrou Júlia para frente como se fosse um objeto. Júlia fez uma reverência leve e guiou o grupo até a mesa. Serviu água, distribuiu os menus, explicou os pratos do dia com a voz baixa e educada que tinha aprendido a usar. Invisível, silenciosa, perfeita. Os 3 homens nem olharam para ela. Enquanto esperavam os pedidos, começaram a conversar. Em inglês primeiro, depois alternando para chinês. Júlia manteve a expressão neutra enquanto anotava os pedidos, mas seu coração disparou. Ela entendia cada palavra, e o que estava ouvindo não era uma negociação, era uma armadilha. Ricardo Altamira não chegava sozinho a lugar nenhum. Ele chegava com presença, com poder, com aquela aura de quem movimenta cifras que a maioria das pessoas nunca vai ver na vida. Aos 52 anos, ele tinha construído um império no setor de tecnologia. A Altamira Group era sinônimo de inovação, de expansão internacional, de sucesso absoluto, mas até homens poderosos podem ser enganados. Senhor Zhang, Senhor Wang, sejam bem-vindos ao Brasil. Ricardo abriu os braços em um gesto cordial enquanto se sentavam à mesa 7. Eu estou ansioso para fecharmos essa parceria histórica. O Sr. Zhang era um homem de uns 45 anos, óculos de armação fina, terno preto impecável. Ele sorriu e respondeu em inglês com sotaque carregado. Senhor Altamira, a honra é nossa. A China está muito interessada em investir no mercado brasileiro. 80 milhões de reais é apenas o começo. O Sr. Wang, mais jovem e calado, apenas acenou com a cabeça. Ele segurava uma pasta de couro que não largava nem para cumprimentar. Júlia se aproximou com a bandeja de água com gás. Serviu cada um deles com movimentos precisos, profissionais, quase robóticos. Ninguém olhou para ela. Era como se ela não existisse, apenas uma sombra que enchia copos e desaparecia. Querem pedir já ou preferem mais alguns minutos? Ela perguntou baixinho. Tragam o menu degustação para 3. Ricardo disse sem tirar os olhos dos chineses. E uma garrafa do melhor vinho francês que vocês têm. Hoje é dia de celebrar. Júlia anotou e se afastou. Mas ficou perto o suficiente. Sempre ficava. Garçonetes invisíveis têm essa vantagem. Ninguém se importa se elas estão por perto. A conversa começou em inglês. Amenidades. Elogios mútuos. Ricardo falava sobre o potencial do Brasil, sobre como a tecnologia estava transformando o mercado latino-americano. Zhang e Wang concordavam, sorriam, acenavam. Então Paulo apareceu com a garrafa de vinho. Ele fez questão de abrir pessoalmente, como se aquilo fosse uma honra reservada apenas para ele. Serviu as taças com um sorriso subserviente que Júlia conhecia bem. O sorriso de quem se curva para os de cima e esmaga os de baixo. Se precisarem de qualquer coisa mesmo, é só me chamar. Paulo disse praticamente se ajoelhando. Júlia vai ficar aqui perto para atender vocês, mas eu supervisiono tudo pessoalmente. Ótimo! Ricardo respondeu sem dar muita atenção.
Paulo saiu satisfeito, jogando um olhar de advertência para Júlia. Ela entendeu perfeitamente. Não estrague isso, ou você está demitida. A comida começou a chegar. Entrada de carpaccio com trufas, risoto de cogumelos selvagens, filé Wellington. Tudo perfeito, tudo caro, tudo preparado para impressionar. Júlia servia cada prato com cuidado, recolhia os vazios, mantinha as taças cheias. E enquanto fazia tudo isso, ouvia. No começo, a conversa continuou em inglês. Mas aos poucos, Zhang e Wang começaram a trocar comentários entre si em mandarim. Pequenas frases, observações rápidas, coisas que achavam que ninguém mais entendia. Esse idiota está tão animado que nem percebeu as inconsistências no contrato, Zhang disse em chinês, rindo baixo enquanto cortava o filé. 80 milhões! Ele vai transferir tudo e a gente desaparece antes que ele perceba, Wang respondeu, também em mandarim, com um sorriso frio. Júlia sentiu o sangue gelar. Ela estava enchendo a taça de água de Ricardo quando ouviu isso. Quase deixou a jarra cair. Controlou-se no último segundo, terminou de servir e se afastou com as pernas trêmulas. Não podia ser verdade. Mas era. Ela tinha ouvido claramente. Voltou para perto da mesa com a desculpa de recolher pratos vazios. Zhang e Wang continuavam conversando em mandarim, cada vez mais relaxados, cada vez mais confiantes de que ninguém os entendia. Os documentos falsos estão perfeitos. Ele vai assinar hoje à tarde e transferir o dinheiro ainda essa semana, Zhang disse, limpando a boca com o guardanapo de linho. E a empresa fantasma na China? Tudo pronto? Wang perguntou baixo. Tudo. Quando ele descobrir que foi enganado, já vamos estar em Macau gastando a fortuna dele. Os dois riram. Um riso baixo, controlado, de quem acha que está ganhando o jogo. Ricardo não entendia nada. Ele sorria, tomava vinho, falava sobre o futuro brilhante da parceria. Completamente alheio ao fato de que estava prestes a perder 80 milhões de reais para 2 golpistas profissionais. Júlia voltou para a cozinha com o coração disparado. Encostou na parede fria de azulejos brancos e tentou respirar. O que ela fazia? Contava para alguém? Para quem? Paulo? Ele nunca acreditaria nela. Ia achar que ela estava inventando coisas para chamar atenção. Ou pior, ia demiti-la por se meter onde não foi chamada. E o CEO? Como ela ia até um bilionário e dizia: desculpa interromper, mas eu entendo chinês e os caras que o senhor está prestes a dar 80 milhões são golpistas. Ele ia rir na cara dela. Todos iam rir. Mas 80 milhões de reais, uma fortuna, o trabalho de anos sendo roubado em uma tarde. Júlia, cadê você? Volta lá e serve a sobremesa. A voz de Paulo ecoou da porta da cozinha. Ela respirou fundo e voltou. A mesa estava animada agora. Ricardo tinha pedido champanhe. Zhang e Wang brindavam com ele, faziam promessas falsas sobre o futuro, sobre crescimento, sobre parceria de longo prazo. Júlia serviu a sobremesa, petit gâteau com sorvete de baunilha. 3 pratos idênticos, perfeitos. Enquanto colocava o prato na frente de Zhang, ele disse algo que fez o sangue dela ferver. Essa garçonete é bonitinha. Pena que seja tão burra. Olha a cara de vazia dela. Ele comentou em mandarim para Wang, rindo. Wang olhou para Júlia como se avaliasse um objeto. Brasileiro é tudo assim, não percebem nada. Por isso é tão fácil enganar eles. Júlia manteve o rosto neutro. Não demonstrou nada. Colocou o último prato e se afastou. Mas algo dentro dela quebrou naquele momento. Não era mais só sobre o dinheiro. Era sobre dignidade. Era sobre justiça. Ela tinha passado a vida inteira sendo invisível, sendo subestimada, sendo tratada como se não tivesse valor. Por Paulo, por clientes, por gente como Zhang e Wang, que achavam que podiam fazer o que quisessem, porque ninguém ia ter coragem de parar eles. Mas dessa vez, eles tinham escolhido a pessoa errada para subestimar.
Júlia olhou para Ricardo, que assinava papéis que Zhang tinha colocado sobre a mesa. Documentos falsos, contratos fraudulentos, uma armadilha fechando ao redor dele. E então ela tomou a decisão mais corajosa da vida dela. Ia falar. Ricardo Altamira assinou a terceira página do contrato com aquela confiança de quem nunca tinha sido enganado na vida. A caneta deslizava pelo papel com movimentos firmes, decididos. Cada assinatura valia milhões. Cada rubrica era um passo mais perto do abismo. Zhang e Wang trocavam olhares satisfeitos. O sorriso deles era educado, profissional, mas tinha algo por trás. Algo que Júlia via claramente e que ninguém mais percebia. Era a expressão de quem já tinha ganhado o jogo antes mesmo dele acabar. Senhor Altamira, o senhor está fazendo história hoje, Zhang disse em inglês, levantando a taça de champanhe. Essa parceria vai transformar o mercado tecnológico brasileiro. A China reconhece visionários quando vê um. Ricardo sorriu, lisonjeado. Agradeço a confiança. 80 milhões é apenas o começo. Em 5 anos, vamos multiplicar esse investimento por 10. Sem dúvida, Wang concordou, embora seu inglês fosse mais travado. Nosso escritório em Xangai já preparou tudo. Transferência bancária será rápida. 2 dias úteis, no máximo. Júlia recolhia as taças vazias, os pratos de sobremesa, os guardanapos de linho manchados. Seus movimentos eram mecânicos, automáticos, mas sua mente estava em alerta máximo. Ela ouvia cada palavra, cada entonação, cada silêncio. Então Zhang se virou para Wang e disse algo em mandarim que fez o coração de Júlia parar. Esse idiota acabou de assinar a própria ruína. Os dados bancários que demos são da conta fantasma em Macau. Assim que o dinheiro cair, a gente transfere para as Ilhas Cayman e desaparece. Wang riu baixo, pegando mais uma taça de champanhe. Ele nem vai conseguir nos processar. A empresa que colocamos no contrato não existe. Os documentos são perfeitos, mas são falsos. Quando ele descobrir, já vamos estar ricos e intocáveis. E o melhor, Zhang continuou em mandarim, é que ele vai demorar semanas para perceber. Quando tentar entrar em contato, os e-mails vão retornar, os telefones vão estar fora de serviço e a gente já vai ter mudado de identidade. Júlia sentiu um calafrio subir pela espinha. Não era só um golpe, era um golpe perfeito, planejado nos mínimos detalhes. E Ricardo não fazia ideia de que estava sendo destruído bem na frente dele, em uma língua que ele não entendia. Precisamos do senhor assinar aqui também. Zhang apontou para a última página do contrato, voltando a falar em inglês. Essa cláusula autoriza a transferência internacional sem necessidade de aprovação adicional. É padrão em investimentos sino-brasileiros. Claro! Ricardo nem leu direito. Assinou. Júlia viu a caneta tocar o papel e soube que aquele era o momento. Se ela não fizesse nada agora, nas próximas horas, Ricardo ia transferir 80 milhões de reais para uma conta fantasma. Em 2 dias, o dinheiro ia desaparecer. Em 1 semana, Zhang e Wang iam estar em algum paraíso fiscal gastando a fortuna que roubaram. Mas o que ela podia fazer? Ela era ninguém, uma garçonete de 25 anos que ganhava um salário mínimo e meio. Quem ia acreditar nela contra 2 empresários bem vestidos, com documentos aparentemente legítimos? Perfeito! Zhang guardou os papéis na pasta de couro. Amanhã de manhã, nosso departamento financeiro vai enviar os dados bancários completos. O senhor faz a transferência e em 48 horas o dinheiro estará disponível para começarmos os investimentos. Excelente! Ricardo estava radiante. Vou preparar minha equipe. Esse é o maior negócio da história da Altamira Group. Paulo apareceu do nada, como sempre fazia quando queria bajular clientes importantes. Senhor Altamira, posso oferecer um café especial? Temos um blend colombiano excepcional que acabou de chegar. Sim, por favor, para os 3, Ricardo disse.
Paulo estralou os dedos na direção de Júlia. Você ouviu? Café, rápido! Júlia foi para a cozinha com as pernas tremendo. Precisava tomar uma decisão. Agora. Não tinha mais tempo. Preparou os cafés no piloto automático enquanto sua mente girava em círculos desesperados. Se ela falasse e ninguém acreditasse, ia ser demitida na hora. Paulo ia ter o prazer de destruir ela. E pior, Zhang e Wang iam saber que alguém entendeu o plano. Iam sumir antes que qualquer investigação começasse. Mas se ela não falasse, 80 milhões de reais. Uma vida inteira de trabalho de Ricardo sendo roubada por 2 golpistas. E ela ia ter que conviver sabendo que podia ter impedido. Júlia, o café! Paulo gritou. Ela colocou as 3 xícaras na bandeja. Suas mãos tremiam tanto que o café quase derramou. Respirou fundo. 1 vez, 2 vezes, 3. Lembrou das palavras da senhora Liu. Você tem talento, menina. Não deixa ninguém te fazer acreditar que você é pequena. Voltou para o salão. A mesa estava em festa. Ricardo, Zhang e Wang riam de algo, completamente relaxados. A armadilha tinha fechado. O dinheiro estava garantido. Para eles, o jogo tinha acabado. Júlia serviu o café. Ricardo pegou a xícara sem nem olhar para ela. Zhang e Wang continuavam conversando, agora alternando entre inglês e mandarim com mais frequência, cada vez mais confiantes de que ninguém os entendia. Amanhã, a essa hora, vamos estar celebrando de verdade, Zhang disse em chinês sorrindo. 80 milhões divididos por 2, 40 milhões cada. Não é um golpe, é uma obra de arte. Wang levantou a xícara de café em um brinde silencioso. Para os idiotas que acreditam em qualquer coisa. Foi nesse momento que algo dentro de Júlia quebrou de vez. Não era mais sobre o dinheiro. Era sobre dignidade. Era sobre justiça. Era sobre todas as vezes que ela tinha sido invisível, ignorada, humilhada, diminuída. Era sobre a senhora Liu que tinha acreditado nela quando ninguém mais acreditava. Era sobre provar que ela não era nada daquilo que Paulo dizia. Ela não era burra, não era invisível, não era sem valor. Era inteligente, era corajosa, ia fazer a coisa certa, não importava o preço. Júlia voltou para perto da mesa. Ficou ali, parada, com a bandeja vazia nas mãos, esperando o momento certo, ouvindo, calculando. Zhang pegou o celular e mostrou algo para Wang. Esses são os comprovantes falsos que vamos mandar amanhã. Parecem legítimos até para auditores experientes. Perfeito, Wang respondeu em mandarim. E o advogado em Macau já confirmou que a conta está ativa e pronta para receber. Ricardo não entendia nada. Ele tomava café, satisfeito, achando que tinha acabado de fazer o negócio da vida. Paulo passou por Júlia e cutucou ela com o cotovelo. Vai fazer alguma coisa útil ou vai ficar aí parada feito uma estátua? Júlia olhou para Paulo, depois para Ricardo, depois para Zhang e Wang, e tomou a decisão. Ia falar. Agora, na frente de todos. Não importava se acreditassem, não importava se a demitissem, não importava se rissem dela. Ela tinha passado tempo demais sendo invisível. Era hora de ser vista. O coração de Júlia batia tão forte que ela sentia o pulso no pescoço, nas têmporas, nas pontas dos dedos. A bandeja nas mãos tremeu. Ela a colocou sobre o aparador lateral. Não podia parecer nervosa. Precisava parecer confiante, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Ricardo assinava mais um papel que Zhang tinha colocado na frente dele. Um adendo ao contrato. Mais uma peça da armadilha. Júlia olhou para aquela cena e soube que era agora ou nunca. Deu 3 passos em direção à mesa. Com licença! Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Ninguém ouviu. Ou fingiram não ouvir. Com licença, ela repetiu, um pouco mais alto. Paulo virou a cabeça com uma expressão de fúria. Júlia, o que você está fazendo? Volta para o seu lugar. Mas ela não voltou. Ficou ali, parada ao lado da mesa, com as mãos tremendo e o coração explodindo no peito. Ricardo finalmente olhou para ela.
Foi a primeira vez no dia todo que ele realmente viu ela. Não como uma garçonete, mas como uma pessoa. Sim? Precisa de algo? Júlia respirou fundo. Não tinha mais volta. Senhor Altamira, eu preciso falar com o senhor. É urgente. É sobre esses homens. O silêncio que caiu sobre a mesa foi pesado como chumbo. Zhang e Wang trocaram olhares. Paulo ficou vermelho de raiva. Júlia, você enlouqueceu? Paulo caminhou até ela com os punhos cerrados. Sai daqui agora antes que eu te arraste. Espera! Ricardo levantou a mão, interrompendo Paulo. Havia algo no tom de voz de Júlia que chamou a atenção dele. Desespero, urgência. O que você quer dizer? Júlia olhou diretamente nos olhos de Ricardo. O senhor está sendo enganado. Esses homens não são investidores, são golpistas. Eles vão roubar os 80 milhões do senhor. O tempo congelou. Zhang soltou uma risada nervosa. Isso é ridículo. Senhor Altamira, essa funcionária está claramente tendo algum tipo de surto. Segurança! Paulo gritou. Alguém tira essa louca daqui! Mas Ricardo não desviou o olhar de Júlia. Como você sabe disso? Porque eu entendo mandarim. Júlia disse, e sua voz ficou mais firme. Eu ouvi cada palavra que eles disseram. A conversa toda, eles acham que ninguém aqui fala chinês. Mas eu falo. Wang disse algo rápido em mandarim para Zhang. Algo agressivo. Júlia entendeu perfeitamente. Ela está blefando, não é possível. Zhang concordou também em mandarim. Mantenha calma. Vamos desmentir ela. É só uma garçonete desesperada. Júlia virou para eles e respondeu em mandarim fluente. Eu não estou blefando. Eu ouvi tudo. O plano todo. A conta fantasma em Macau. A transferência para as Ilhas Cayman. Os documentos falsos. Tudo. O rosto de Zhang empalideceu. Wang largou a xícara de café com tanta força que ela rachou. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Paulo estava boquiaberto. Ricardo tinha congelado com o contrato na mão. As outras garçonetes e clientes das mesas próximas pararam para assistir à cena. Você fala chinês? Ricardo perguntou incrédulo. Falo, Júlia respondeu, e pela primeira vez na vida dela não abaixou a cabeça. Aprendi com uma senhora chinesa que eu cuidava. Estudei durante 3 anos e eu ouvi cada palavra que esses dois disseram desde que sentaram nessa mesa. Isso é absurdo! Zhang se levantou batendo a mão na mesa. Ela está mentindo, está inventando isso para chamar atenção. Senhor Altamira, essa é claramente uma tentativa de sabotagem. Sabotagem? Júlia sentiu a raiva subir. Vocês querem falar de sabotagem? Então vamos falar em chinês, já que vocês estão tão confortáveis nessa língua. E ela começou a falar em mandarim, olhando diretamente para Zhang e Wang, repetindo tudo o que tinha ouvido. Vocês disseram que o senhor Altamira é um idiota, que não percebeu as inconsistências no contrato. Disseram que os documentos são falsos, mas perfeitos o suficiente para enganar até auditores. Disseram que a empresa no contrato não existe, que os dados bancários são de uma conta fantasma em Macau, que assim que o dinheiro cair, vocês vão transferir para as Ilhas Cayman e desaparecer com identidades novas. A cada frase, Wang ficava mais pálido. Zhang tentava manter a compostura, mas suas mãos tremiam. Vocês também disseram, Júlia continuou em mandarim, que em 2 dias estariam celebrando 40 milhões para cada um, e brindaram aos idiotas que acreditam em qualquer coisa. Chega! Wang gritou também em mandarim, perdendo completamente o controle. Cala a boca! Você não tem provas de nada. Provas? Júlia agora falava alternando entre português e mandarim. As provas estão nos documentos que vocês trouxeram. O senhor Altamira só precisa verificar se a empresa chinesa que consta no contrato realmente existe. Se os dados bancários correspondem a uma instituição legítima. Se vocês realmente são quem dizem ser. Ricardo estava de pé agora, o rosto vermelho de raiva. É verdade? Tudo que ela está dizendo é verdade. Zhang tentou uma última cartada. Senhor Altamira,
O senhor vai acreditar em uma garçonete contra nós? Nós temos documentos, credenciais, referências. Referências falsas, Júlia interrompeu. Vocês mesmos disseram em chinês que os documentos parecem legítimos, mas são fraudes perfeitas. Mentira! Zhang gritou, mas o desespero na voz dele entregava tudo. Ricardo pegou o celular. Vou ligar para o meu advogado agora e para a Polícia Federal. Se essa empresa existe, vocês não têm nada a temer. Se não existe, Wang não esperou ele terminar. Pegou a pasta de couro e correu em direção à porta. Zhang hesitou por um segundo, depois fez o mesmo. Segurem eles! Ricardo gritou. Paulo estava tão chocado que nem se mexeu. 2 seguranças do restaurante correram atrás dos golpistas, mas eles já tinham saído porta afora, desaparecendo na Avenida Paulista. O salão explodiu em burburinho. Clientes comentavam alto, garçonetes cobriam a boca em choque. Paulo estava pálido como um fantasma. Ricardo olhou para Júlia. Ela esperava ele gritar, acusá-la de algo, duvidar dela, mas o que ele fez foi completamente inesperado. Ele estendeu a mão. Você acabou de me salvar de perder 80 milhões de reais. Como é seu nome? Júlia, ela respondeu, apertando a mão dele com firmeza. Meu nome é Júlia. Júlia, Ricardo repetiu, como se estivesse gravando aquele nome na memória. Você fala mandarim fluente, trabalha como garçonete e tem mais coragem que a maioria dos executivos que eu conheço. Paulo tentou se intrometer. Senhor Altamira, eu não sabia que ela... Eu não tinha ideia que... Você, Ricardo cortou ele com um olhar gélido. Você tratou ela como lixo na minha frente. Eu vi. Eu estava prestando atenção em vocês antes dos chineses chegarem. Paulo empalideceu. Se essa moça não tivesse a coragem de falar, eu estaria 80 milhões mais pobre amanhã. E você, que deveria garantir excelência nesse restaurante, só serviu para humilhar a única pessoa aqui que realmente fez algo de valor. Ricardo voltou a atenção para Júlia. Você tem alguns minutos para conversar comigo. Júlia olhou para Paulo. Ele estava destruído, encostado na parede, tremendo. Ela olhou para as outras garçonetes que a observavam com os olhos arregalados. Olhou para o salão inteiro que tinha virado plateia daquele momento impossível. Tenho, ela respondeu. E pela primeira vez na vida, Júlia não se sentiu invisível. Ricardo pediu uma mesa reservada. Não a mesa 7, onde quase tinha perdido uma fortuna, mas uma no canto do restaurante, longe dos olhares curiosos que ainda observavam cada movimento de Júlia. Paulo tentou acompanhar, mas Ricardo o dispensou com um gesto seco. Você não é mais necessário aqui. Paulo saiu cabisbaixo, derrotado. As outras garçonetes sussurravam entre si. Júlia podia sentir os olhos de todos cravados nela enquanto seguia Ricardo até a mesa reservada. Senta, por favor, Ricardo indicou a cadeira. Não era um pedido de patrão para a funcionária. Era um convite de igual para igual. Júlia sentou, ainda com as pernas tremendo. A adrenalina estava passando e dando lugar a uma exaustão profunda. Ela tinha acabado de fazer a coisa mais corajosa da vida dela, e não fazia ideia do que ia acontecer agora. Primeiro, deixa eu ligar para meu advogado, Ricardo disse, pegando o celular. A ligação durou 5 minutos. Júlia ouviu ele explicar a situação. Pedir uma investigação completa sobre Zhang e Wang, solicitar o cancelamento imediato de qualquer transferência bancária que ainda não tivesse sido processada. Quando desligou, ele olhou para Júlia com uma expressão que misturava gratidão e espanto. Meu advogado já está verificando, mas eu preciso entender. Como você aprendeu mandarim? Júlia respirou fundo. Pela primeira vez na vida, alguém realmente queria ouvir a história dela. 3 anos atrás, eu trabalhava como faxineira na casa de uma senhora chinesa, a senhora Liu. Ela tinha acabado de perder o marido e morava sozinha num apartamento grande nos jardins. Não falava português direito. Eu não falava chinês, mas ela era gentil e solitária. E eu também. Ricardo escutava em silêncio,
atento a cada palavra. A gente começou a se comunicar aos poucos. Ela me ensinava palavras em mandarim, enquanto eu limpava. Eu repetia, corrigia a pronúncia, ensinava ela algumas coisas em português também. Viramos amigas. Durante um ano, 3 vezes por semana, eu ia na casa dela, e em cada visita aprendia mais. Júlia sentiu os olhos marejarem. Fazia tempo que não pensava na senhora Liu com tanta intensidade. Ela dizia que eu tinha talento para línguas, que minha pronúncia era boa. Me deu livros, me mostrou aplicativos, me ensinou sobre a cultura chinesa. Quando ela precisou voltar para a China por problemas de saúde, me deixou a biblioteca inteira dela. Livros em mandarim, dicionários, cadernos de caligrafia. E você continuou estudando sozinha? Ricardo perguntou. Continuei. Pela internet, por vídeos, por aplicativos de conversação. Levei mais 2 anos estudando todo dia depois do trabalho. Era a única coisa que me fazia sentir que eu era mais do que só uma faxineira ou uma garçonete. Era algo que era meu, uma habilidade que ninguém podia tirar de mim. Por que você nunca contou para ninguém? Júlia deu um sorriso triste. Porque quem ia acreditar? Uma moça preta, pobre, que mal terminou o ensino médio, falando mandarim fluente. As pessoas iam rir, iam achar que eu estava mentindo ou me exibindo, então eu guardei, como um segredo. Ricardo balançou a cabeça impressionado. Você tem 25 anos? Tenho. E fala mandarim fluente, aprendeu sozinha, trabalha 10 horas por dia e ainda tem coragem de enfrentar golpistas internacionais. Ele se inclinou para a frente. Júlia, você é extraordinária. Ela não sabia o que dizer. Ninguém nunca tinha dito isso para ela. O celular de Ricardo tocou. Era o advogado. Ele atendeu no viva voz para que Júlia pudesse ouvir. Ricardo, você não vai acreditar. A empresa que consta no contrato não existe. É um CNPJ falso registrado em Hong Kong. Os documentos são falsificações perfeitas, mas nosso time de investigação descobriu que a assinatura do suposto CEO da empresa chinesa não corresponde a nenhum registro oficial. Ricardo fechou os olhos, respirando pesado. 80 milhões. Eu estava a uma transferência bancária de perder 80 milhões. Se não fosse pela sua colaboradora, funcionária, quem quer que tenha alertado você, o prejuízo seria catastrófico. Estou entrando em contato com a Polícia Federal agora. Vamos rastrear esses golpistas. Faça isso e me mande o relatório completo. Ricardo desligou e ficou em silêncio por alguns segundos. Júlia via a tensão no rosto dele, a mandíbula apertada, as mãos fechadas. Ele tinha acabado de descobrir que tinha escapado de um desastre por um fio. Você me salvou, ele disse finalmente. Você arriscou seu emprego, sua segurança, tudo, para salvar um estranho de perder dinheiro que você nunca vai ver na vida. Não era sobre o dinheiro, Júlia respondeu. Era sobre fazer a coisa certa. A coisa certa, Ricardo repetiu, como se estivesse testando o peso daquelas palavras. A maioria das pessoas não faz a coisa certa quando é difícil, quando é arriscado, mas você fez. Ele pegou um cartão de visita da carteira e colocou sobre a mesa. Júlia, eu não sei qual é a sua situação aqui, mas eu tenho certeza de que você merece muito mais do que servir café e ser humilhada por gente como o Paulo. Eu preciso desse emprego. Ela disse baixinho. É o que paga minhas contas. E se eu te oferecer outro emprego? Júlia parou de respirar. Minha empresa está expandindo operações para a China. Precisamos de pessoas que falem mandarim fluente. Mas mais do que isso, precisamos de pessoas com caráter, com coragem, com inteligência. Ele empurrou o cartão para ela. Eu quero você na minha equipe. Senhor Altamira, eu não tenho faculdade, não tenho experiência em empresas. Eu sou só uma... Você é alguém que fala 3 idiomas, que aprendeu mandarim sozinha por pura determinação e que acabou de desmascarar um golpe internacional que meus advogados caros não perceberam. Não me venha dizer que você é só alguma coisa. Júlia olhou para o cartão.
Ricardo Altamira, CEO, Altamira Group. Um nome que ela só tinha visto em revistas de negócios. Eu não sei o que dizer. Diz que você vai pensar. Diz que você vai me ligar. Diz qualquer coisa, mas não diz não sem antes considerar. Ricardo se levantou. Júlia, eu conheço talento quando vejo. E você tem algo que não se ensina em faculdade nenhuma. Você tem fibra. Ele estendeu a mão novamente. Júlia apertou, ainda processando tudo aquilo. Obrigada, ela conseguiu dizer. Obrigada por acreditar em mim. Você que me deu razões para acreditar. Ricardo saiu do restaurante escoltado pelos seguranças. Júlia ficou sentada naquela mesa reservada, sozinha, segurando o cartão de visita como se fosse um ingresso para uma vida diferente. As outras garçonetes se aproximaram devagar, ainda chocadas. Júlia, isso foi inacreditável. Marina, a garçonete mais velha, disse: Você realmente fala chinês? Falo. E o Ricardo Altamira te ofereceu um emprego? Ofereceu. Você vai aceitar? Júlia olhou ao redor. O restaurante que tinha sido sua prisão por 2 anos. As mesas que ela limpava até os dedos doerem. O uniforme preto que apagava sua identidade. Paulo, que agora estava no escritório do gerente geral, provavelmente sendo demitido por tudo que tinha acontecido. Ela tinha passado tanto tempo sendo invisível, tanto tempo achando que não merecia mais do que aquilo, tanto tempo acreditando nas palavras de gente como Paulo que diziam que ela não era nada. Mas a senhora Liu estava certa. Ela não era pequena, nunca foi. Sim, Júlia respondeu, guardando o cartão no bolso com cuidado. Eu vou aceitar. 3 dias depois, Júlia estava na frente do prédio espelhado da Altamira Group. 50 andares de vidro e aço no coração da Avenida Faria Lima. Ela tinha passado por aquele prédio centenas de vezes no ônibus, sempre olhando de longe, nunca imaginando que um dia entraria ali. Mas ali estava ela. Vestindo a única roupa social que tinha, uma calça preta e uma blusa branca que tinha comprado em uma loja de departamento com o pouco dinheiro que tinha guardado. O cabelo crespo estava solto, volumoso, livre do coque apertado que usava no restaurante. Pela primeira vez, ela não estava tentando ser invisível. A recepcionista olhou para ela com aquela expressão que Júlia conhecia bem, desdém disfarçado de profissionalismo. Posso ajudar? Tenho reunião com o senhor Ricardo Altamira. A recepcionista arqueou uma sobrancelha, claramente duvidando. Seu nome? Júlia Santos. Ela digitou no computador e a expressão mudou completamente. Surpresa, respeito, até um pouco de medo. A senhorita Júlia. Sim, o senhor Altamira está esperando. 50º andar. A assistente dele vai recebê-la. Júlia entrou no elevador espelhado. Viu seu reflexo multiplicado infinitamente ao redor dela. Uma moça de 25 anos que tinha crescido em Cidade Tiradentes, que tinha trabalhado desde os 15, que tinha sido invisível a vida inteira, mas que agora estava subindo para o topo de um dos prédios mais importantes de São Paulo. O 50º andar era outro mundo. Piso de mármore, obras de arte nas paredes, vista panorâmica da cidade. Uma assistente elegante de uns 40 anos veio recebê-la com um sorriso genuíno. Júlia, sou a Fernanda, assistente do senhor Ricardo. Ele me contou tudo. Você é uma heroína. Júlia não sabia como reagir a elogios ainda. Eu só fiz o que era certo. A maioria das pessoas não faz o que é certo quando é difícil. Vem, ele está esperando você. O escritório de Ricardo era imenso. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade inteira. Mesa de madeira escura, poltronas de couro, estantes cheias de livros e prêmios. Ricardo estava ao telefone, mas acenou para Júlia entrar e sentar. Ela sentou na poltrona e tentou não parecer tão nervosa quanto estava. Ricardo desligou e sorriu. Júlia, que bom ver você aqui. Como você está? Nervosa, ela admitiu. Isso aqui é muito diferente do restaurante. Imagino, mas você pertence a lugares assim. Acredite em mim. Ele se sentou na poltrona ao lado dela, não atrás da mesa, como um igual.
tenho novidades sobre os golpistas. Conseguiram prendê-los? A Polícia Federal rastreou eles até o aeroporto. Tentaram embarcar para Hong Kong com passaportes falsos. Foram presos em flagrante. Descobrimos que eles já tinham aplicado o mesmo golpe em 3 outros empresários brasileiros nos últimos 2 anos. Roubaram mais de 200 milhões de reais no total. Júlia arregalou os olhos. 200 milhões? E você impediu que esse número chegasse a quase 300. Ricardo se inclinou para a frente. Júlia, você não salvou só meu dinheiro. Você ajudou a desmantelar uma quadrilha internacional. A Polícia Federal quer te dar uma medalha de honra ao mérito. Uma medalha por contribuição excepcional na prevenção de crimes financeiros. Vai sair no jornal. Você vai ser famosa. Júlia não sabia se ria ou chorava. Eu não quero ser famosa. Eu só queria fazer a coisa certa. E é exatamente por isso que você merece o reconhecimento. Ricardo pegou uma pasta. Mas vamos falar sobre o futuro. Eu te chamei aqui porque tenho uma proposta concreta. Ele abriu a pasta e mostrou um documento. Altamira Group está abrindo um departamento de relações internacionais focado em China. Precisamos de alguém para liderar a comunicação com nossos parceiros chineses. Alguém que fale mandarim fluente, que entenda nuances culturais, que seja confiável. Júlia olhou para o documento. Estava tremendo. O salário inicial é 15 mil reais por mês, plano de saúde completo, vale-refeição, auxílio educação para você fazer a faculdade que quiser. Você vai trabalhar diretamente comigo e com a diretoria. E se você provar o que eu já sei, que você é capaz, em 6 meses você vira coordenadora com salário de 25 mil. Júlia não conseguia processar os números. 15 mil reais. Ela ganhava 1.400 no restaurante. Aquilo era mais de 10 vezes o que ela tinha agora. Senhor Ricardo, eu não tenho experiência em... Para, ele interrompeu gentilmente. Você aprendeu mandarim sozinha. Você identificou um golpe que meus advogados não viram. Você teve coragem de falar quando todo mundo te disse para calar a boca. Experiência a gente constrói. Caráter, inteligência e coragem, isso você já tem. Júlia sentiu as lágrimas virem. Segurou firme para não chorar ali. Você me dá uma semana para treinar você. Fernanda vai te ensinar os sistemas, os processos, a cultura da empresa. Depois disso, você assume. O que você diz? Eu digo sim, Júlia respondeu, e dessa vez não segurou as lágrimas. Eu digo muito obrigada. Eu digo que o senhor está mudando minha vida. Ricardo sorriu. Você que mudou a sua vida, Júlia. Eu só estou dando a oportunidade que você sempre mereceu. Eles apertaram as mãos. Um acordo fechado, uma vida nova começando. Ah, e mais uma coisa, Ricardo disse casualmente. Lembra do Paulo? Júlia engoliu seco. Lembro. Ele foi demitido, não só por como tratou você, mas porque durante a investigação descobrimos que ele desviava gorjetas das garçonetes há anos. Está respondendo o processo trabalhista. Júlia não sentiu prazer com aquilo. Apenas uma sensação estranha de justiça. Não era vingança, era consequência. E as outras meninas, as garçonetes? O restaurante está contratando um novo gerente. Alguém que eu pessoalmente recomendei. Alguém que trata pessoas com respeito. Ricardo pegou outro papel. E uma das garçonetes, a Marina, me procurou. Diz que você sempre ajudou ela quando o Paulo era cruel. Perguntou se tinha vaga para ela também. Tem? Para a equipe de limpeza corporativa com salário justo e tratamento digno. Se ela quiser. Júlia sorriu. Ela vai querer. Ricardo se levantou. Bem-vinda à Altamira Group, Júlia. Você começa segunda-feira. Fernanda vai te passar todos os detalhes. Júlia saiu daquele escritório flutuando. Pegou o elevador de volta para o térreo e saiu na rua. A cidade parecia diferente agora. As mesmas ruas, os mesmos prédios, mas ela não era mais a mesma pessoa. Pegou o celular e ligou para o único número que realmente importava. Alô? Mãe, sou eu. Júlia, tá tudo bem, filha? Tá, mãe, tá tudo bem. Melhor do que bem.
Júlia respirou fundo. Consegui um emprego novo, um emprego de verdade. Vou ganhar 15 mil reais por mês. Silêncio do outro lado. Depois, a voz trêmula da mãe. 15 mil? Júlia, isso é verdade? É, mãe, é verdade. E tem mais. Vou poder pagar aquela cirurgia do joelho que a senhora precisa. Vou poder mudar a gente daquela casa. Vou poder te dar a vida que você sempre mereceu. A mãe chorou do outro lado da linha. Júlia chorou também, ali no meio da Avenida Faria Lima, no meio da tarde, sem se importar com quem via. Ela tinha passado 25 anos sendo invisível, mas agora, finalmente, ela era vista e era livre. 6 meses depois, Júlia entrou no auditório da Polícia Federal com um vestido azul marinho elegante, salto médio e o cabelo crespo em cachos definidos. Ao lado dela, Ricardo Altamira. Atrás deles, uma plateia de jornalistas, empresários e autoridades. O delegado federal subiu ao palco com uma medalha nas mãos. Hoje, honramos uma cidadã que, com coragem excepcional, impediu um crime de proporções internacionais. Júlia Santos identificou e denunciou golpistas que roubaram mais de 200 milhões de reais de empresários brasileiros. Graças a ela, essa quadrilha foi desmantelada e os criminosos estão presos aguardando julgamento. Aplausos ecoaram pelo auditório. Júlia subiu ao palco com as pernas tremendo, mas com a cabeça erguida. Não mais invisível, não mais ignorada. A medalha de honra ao mérito foi colocada em seu peito. Os flashes das câmeras explodiram. Ela olhou para a plateia e viu pessoas que nunca imaginou conhecer. Viu a mãe na primeira fileira, chorando de orgulho. Viu Marina, agora trabalhando na Altamira Group, aplaudindo com força. Viu Ricardo sorrindo. Obrigada, Júlia disse ao microfone. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, a coisa certa. Não importa quem você é, de onde veio ou quanto dinheiro tem. O que importa é ter coragem de agir quando a injustiça acontece na sua frente. Mais aplausos. Ela desceu do palco e foi abraçada pela mãe. Minha filha corajosa. 3 dias depois, Júlia estava em seu escritório no 48º andar da Altamira Group. Não era enorme como o de Ricardo, mas tinha janelas, mesa própria, computador de última geração. Na porta, uma placa. Júlia Santos, coordenadora de Relações Internacionais, China. Ela tinha cumprido todas as metas. Havia estabelecido parcerias legítimas com empresas chinesas, revisado contratos, negociado acordos. Ricardo tinha promovido ela, exatamente como prometeu. 25 mil reais por mês. Ela estava fazendo faculdade de Relações Internacionais à noite, pago pela empresa. A mãe tinha feito a cirurgia do joelho. Elas tinham se mudado para um apartamento de 2 quartos em um bairro seguro. Júlia tinha comprado móveis novos, tinha posto comida de qualidade na geladeira, tinha dado dignidade para a mulher que trabalhou a vida inteira limpando casas alheias. O telefone tocou. Era Ricardo. Júlia, preciso de você na sala de reuniões. Temos visita. Ela desceu um andar. Na sala de reuniões estava Ricardo e 3 executivos chineses. Desta vez, executivos reais de uma empresa real. Ela conferiu tudo antes. Nada de golpes. Nunca mais. A reunião foi em mandarim. Júlia traduziu, negociou, explicou termos técnicos. Os chineses ficaram impressionados com a fluência dela. Ricardo observava com orgulho de mentor. Ao final, um dos executivos chineses disse em mandarim: é raro encontrar brasileiros que falam nossa língua tão bem. E mais raro ainda, encontrar alguém com tanto profissionalismo tão jovem. Você nos honra. Júlia respondeu em mandarim: a honra é minha. E aprendi que talento não tem cor, classe social ou origem. Tem quem trabalha duro e quem desiste. Eu escolhi nunca desistir. Depois que os chineses saíram, Ricardo se virou para ela. Você é extraordinária. Sabia disso? Estou aprendendo a acreditar, ela sorriu.
Naquela noite, Júlia passou em frente ao Bistrô Santé. Parou na calçada e olhou através das janelas. As mesas cheias, garçonetes correndo, o movimento frenético. Viu o novo gerente tratando a equipe com respeito. Viu que Paulo não estava mais lá. Ela podia ter entrado. Podia ter mostrado o quanto sua vida tinha mudado, mas não precisava. Não era sobre provar nada para ninguém. Era sobre ter provado para si mesma. Júlia seguiu caminhando pela Avenida Paulista, a mesma avenida que percorreu milhares de vezes no ônibus lotado, cansada, invisível. Agora ela caminhava com a cabeça erguida, com propósito, com futuro. Pegou o celular e abriu as mensagens. Tinha uma da senhora Liu, que ela tinha reencontrado pelas redes sociais. Júlia, vi a notícia sobre você no jornal chinês. Estou tão orgulhosa. Eu sempre soube que você era especial. Você provou que nunca devemos subestimar ninguém. Você é minha aluna mais brilhante. Júlia respondeu em mandarim. Obrigada por ter acreditado em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Você mudou minha vida. Guardou o celular e olhou para a cidade iluminada. São Paulo, gigante, caótica, desigual, mas cheia de possibilidades para quem tinha coragem de lutar. Júlia tinha passado 25 anos sendo subestimada, sendo invisível, sendo tratada como se não tivesse valor. Mas ela provou que todo mundo tem valor, que coragem não escolhe endereço, que inteligência não precisa de diploma para existir, que fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, sempre vale a pena, e que nunca, jamais, se deve subestimar alguém, porque a garçonete invisível que todos ignoravam tinha se tornado a mulher que salvou milhões, desmantelou criminosos e construiu uma vida nova com as próprias mãos. E essa era apenas o começo da história dela. Se a virada da Júlia te lembrou que coragem muda destinos, deixa o like agora. Quantas vezes te subestimaram e mesmo assim você escolheu agir? Conta nos comentários o seu "virei o jogo". Vou ler e responder os melhores. Se chegou até aqui, comenta "eu não sou invisível". Isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente e fortalece o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Bora espalhar essa mensagem? Compartilhe com um amigo.